Os carrosséis, eles estão mais fortes do que nunca. Não sei se vocês perceberam, mas tem um grande movimento pela volta dos carrosséis. Tanto no Instagram, que tem valorizado o carrossel, tem colocado ele na aba Reels, quanto no TikTok, quanto no Pinterest. Várias redes têm valorizado o carrossel. Só que o carrossel, ele mudou muito. O carrossel que performa bem, ele mudou muito daquele carrossel que a gente estava acostumado, que era um carrossel mais técnico, um carrossel mais previsível. Então hoje eu vou trazer para vocês ideias incríveis, diferentes, para você criar carrosséis que realmente funcionam. Você precisa de alguma forma pensar um pouquinho diferente, um pouquinho fora da caixa. Ninguém mais aguenta aquele carrossel chato, técnico, que você 5 não sei o que para você melhorar. Aí ponto 1, ponto 2. Se você quiser fazer desse jeito, você vai ter que melhorar em relação à criatividade das imagens, colocar outras coisas aí no meio que eu vou explicar hoje para vocês. Como vocês já sabem, eu amo estudar inovação, adoro essa coisa de ser uma trendsetter e saber o que vai vir lá na frente. Então hoje eu mapeei para vocês o estilo de carrossel que eu vejo que mais performa. Carrosséis criativos, carrosséis diferentes de tudo que você já viu, para você sair na frente com o seu negócio e também como você pode aplicar isso. Às vezes você vê um carrossel de um nicho e você acha, mas não cabe pro meu nicho. E cabe, sempre cabe. Na maior parte das vezes dá. Você só precisa entender o mecanismo para conseguir aplicar o seu perfil. Então hoje eu vou mostrar para vocês algumas referências de estilos de carrosséis que eu acho que são os mais inovadores, mais diferentes, que mais dão resultado. Porque não adianta só ser muito diferente, criativo, não dá resultado. Então eu vou mostrar para vocês o que eu venho estudando em relação a carrosséis. Eu sinto que aquele carrossel técnico, ele realmente não tem mais performance. E ele passou para um carrossel em tom de conversa. Eu vejo que os carrosséis que mais performam, eles têm esse tom de conversa. Eles têm muita quebra de padrão. Então, às vezes, no meio do carrossel, você faz uma pergunta, você se questiona de algo, você faz ali alguma quebra de padrão, coloca alguma imagem ali, algo que vai contextualizar. Então, ele realmente tem um grande poder de storytelling dentro do carrossel. Algumas coisas eu acho que não mudam, que é você ter um bom CTA, né, que você tem um bom gancho. Então a primeira frase ali do seu carrossel, ela tem que prender a pessoa, tem que gerar esse interesse, tem que ser algo útil, né, tem que ser um tema que possa ser compartilhável. Eu gosto também, por exemplo, de no meio do carrossel colocar às vezes alguma frase, que essa é uma frase que as pessoas podem compartilhar, então isso também é interessante. E um CTA no final também é interessante, você começar alguma conversa nos comentários, e não é aquele CTA, o que você achou? Comente aqui o que você achou desse carrossel. Não, é alguma pergunta, algo muito específico, que aí a pessoa vai sentir esse desejo de continuar a conversa, dar a opinião dela ou falar sobre ela. Como esse exemplo aqui, onde a Marina, ela mostra uma viagem dela, e ao invés de postar um monte de foto aleatória, né, que todo mundo geralmente faz, ela contextualiza essas fotos. Então ela mostra primeiro dia em Tóquio, aí ela tem uma foto do hotel, ela fala, entramos no nosso hotel, aí ela fala o que ela fez, look do primeiro dia, o que ela almoçou, sempre com escrito, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, vê uma foto da comida e vê uma indicação de um restaurante, é muito diferente, né? Então, a indicação do restaurante é muito mais útil do que eu ver aquela foto bonita, né? Entendam que o carrossel, quando ele não tem essas escritas, ele é um carrossel que deixa mais a desejar em relação à mensagem. Não tem problema, às vezes eu também tô sem tempo e eu acabo postando um carrossel assim de imagens no meu final de semana, mas um carrossel assim, ele é muito mais intencional e muito mais eficiente. E também trabalha a sua assinatura visual, né? Então aqui ela até colocou um CTA, né, de comente close, que ela tá mostrando a viagem dela num lugar específico. Então ela deu esse gostinho. Aqui também tem um outro exemplo desses carrosséis com storytelling, ó, onde ela tem ali também um formato dela de fazer esses carrosséis criativos. Esse aqui tem uma parte que seja escrita à mão. Então ela usa ali o dia 1, o que ela fez. No caso, acho que ela é uma fotógrafa de viagens. Aqui até, inclusive, ela traz, né, uma interação super criativa nesse carrossel, que você pode fazer isso pelo Canva, pelo CapCut, e ela mostra ali vários takes, né, de fotos. Então ficou espetacular essa ideia aí no storytelling dela. E ela fala do dia 2, que ela foi nos templos, o lugar que ela foi, ela tá fazendo meio que um roteiro, né? E ao invés dela botar um monte de fotos, ela coloca ali uma sequência de fotos dentro desse carrossel. E ele fica extremamente rico, né? Um carrossel inspirador, compartilhável também, porque a gente pode gostar da história dela, da experiência que ela passa, da dica, faz as pessoas
salvarem, né? Então ela tem aqui muita criatividade também nesse carrossel, o que traz realmente uma outra ideia para o conteúdo dela. Aqui a gente tem outro exemplo também de carrossel com storytelling, que é um caso, a gente vai falar também sobre carrossel que mistura fotos e vídeos, e aqui nesse caso é meu estilo favorito, tá? Inclusive eu vou começar a fazer essa linha de carrosséis novamente. Ele vai contar a história dele. Então, olha, ele tem já uma quebra de padrão ali, onde você acha que é uma foto e ele vira, se mexe e fala, né, comece aqui, coloca uma flechinha ali, super fácil de fazer, esse aqui não tem nenhuma dificuldade. E aí no próximo carrossel ele já mostra um pouco da história dele também, ó. Com vídeo, aí você consegue colocar um áudio também. Você pode até fazer algo mais sensorial, se você não quiser usar o áudio do Instagram, você pode colocar gravação nesse carrossel, que eu também acho legal, você gravar. Eu fazia isso até antigamente, colocava uma fala minha no meio do carrossel pra trazer mais respaldo de algum assunto. Então aqui ele mostra um pouco da rotina dele, fala sobre ele, né? E é muito interessante esse estilo de carrossel. Simples, muito fácil de fazer, mas realmente quebra o padrão, né? Traz essa criatividade. Você faz isso facilmente com diversos aplicativos aí que a gente tem disponível. Outra coisa que também é o futuro na internet é curadoria, né? Diversas formas. Existem muitas dicas sobre restaurantes, existem muitas pessoas falando sobre X assunto. Só que eu quero saber a sua, porque eu gosto da sua curadoria, porque eu gosto do seu estilo, né? Então eu quero saber a sua indicação. Então esse é um tipo de carrossel muito legal também, até para quando você vai numa viagem, em algum lugar, você trazer lá a sua visão. O que você compraria? Onde você iria? Então aqui tem um carrossel bem interessante onde ela vai para Nova York e ela mostra de uma forma muito criativa o que ela fez na viagem dela, né? Então aqui ela mostra a rotina dela, aqui os favoritos, o que ela comprou, o que ela usa. Então eu quero saber o que ela faz, né? Ela transformou isso em um verdadeiro storytelling. O que ela passa, aproveitou para fazer um public, no caso aqui é uma influenciadora, colocou o cupom dela no meio. Percebem como essa história ficou muito mais interessante do que se ela tivesse postado as fotos e tivesse deixado essa brecha. Então a curadoria é algo muito importante, é um estilo de carrossel muito legal para você fazer. Outro estilo de carrossel que eu já tinha mostrado anteriormente, que a gente vai enfatizar, é esse mix de fotos e vídeos. Então aqui a gente tem um caso onde ele faz ali a entrada do carrossel realmente como se fosse uma capa de revista, né? E aqui eu acho que ele tá divulgando um podcast, se eu não me engano. Então ele mostra ali, monta, né? Cria uma quebra de padrão ali com o vídeo, parecido com aquele outro exemplo que eu mostrei pra vocês. Fantástico esse estilo de carrossel. Então aqui ele traz um trecho da conversa, também escreve ali naquele carrossel, interagindo com o vídeo, e aqui ele faz um convite para conhecer essa comunidade dele. Tudo também com muita identidade visual, né? Com uma criatividade muito legal, muita assinatura visual dele. Super interessante também esse formato de carrossel. Esses criadores depois vocês podem procurar, tá? Eu tô deixando aqui o arroba pra vocês, que provavelmente eles têm outros conteúdos muito legais, né? Olha que bacana todo o universo visual deles. São pessoas que são referências pra você se inspirar. Esse aqui também é um cara que usa vídeos, eu gosto muito. Esse estilo, inclusive, dá pra fazer no CapCut. Tem alguns carrosséis nesse estilo que eu fiz por lá, onde ele traz os textos em animação. Também é uma ideia muito criativa pra você fazer nos seus conteúdos. Então, ao invés de ser estático, cada página traz uma animação diferente, ó. Se você domina o CapCut, se você é aluno do CapCut Wow, tem uma aula até inclusive sobre como fazer isso lá. Também é um estilo de carrossel muito legal e ele faz todos os carrosséis dele nesse estilo. Muito interessante, muito criativo. Tem outros aí que você pode ver que também vai estar nesse mesmo estilo. Uma outra tendência também que vem junto nessa quebra de padrão e que traz criatividade, traz um novo formato e que é fácil de você executar, é você trazer o carrossel para o mundo físico. Então, você escrever o que você quer falar em um post-it, em algum lugar, em um quadro e transformar isso em um carrossel, né? Como, por exemplo, aqui nesse caso da Sandy, não sei o que postar, ela fez ali um papel, interagiu ainda, né, o papel com o mundo virtual e aí ela escreveu isso num post-it, né? Tem vários criadores de conteúdo até que tem isso como assinatura visual. Tem duas coisas que o ser humano odeia e podem ver como é prático, tá? Direto. Não é aquele carrossel. O carrossel não pode
pode ser algo denso. Você tem que, quanto mais conseguir simplificar o carrossel, melhor. Eu vivo falando pro Jefferson, falo, tá muito longo, facilita, simplifica, porque tem que ser algo fácil de ler, né? Não dá pra gente querer contar uma bíblia num carrossel. É um conteúdo que ele tem que ser bom, útil, mas ele tem que ser simplificado. Então aqui ela trouxe, né, dentro do post-it, ficou muito legal, que tem uma outra referência também, onde ela traz como se fossem adesivos, né? E ela mistura vídeo com esses adesivos. Essa referência aqui é fantástica. Inclusive ela inova, trazendo um formato horizontal, que é algo assim super diferente. Alguns criadores lá de fora estão gostando muito de voltar com esse formato horizontal. Então aqui ela traz algumas frases, aqui ela traz um próprio vídeo dentro do carrossel, né? Ela conta ali uma situação que ela tá passando e ali ela faz uma escrita como se fosse em uma nota. Extremamente criativo, e é um carrossel assim que você realmente prende, para enxergar, né? Para ali para ver e de alguma forma consegue trazer essa mensagem de uma maneira muito mais criativa. E um outro ponto também para você se atentar em relação a carrossel, é algo que o criador 2025 precisa estar pensando, precisa estar criando, que é a sua assinatura visual. Então, o seu carrossel, ele é uma extensão dos seus vídeos. E é uma extensão de você, é uma extensão do seu negócio. E essa assinatura visual, ela precisa ser a mesma em todas as redes, né? Até você encontrar, às vezes você tá no momento que você tá se encontrando, tudo bem. Mas em algum momento você vai ter que conseguir padronizar esse seu estilo, né? Encontrar algo ali em você que possa ser um padrão. Às vezes não é tudo, mas algo ali que as pessoas reconheçam você em qualquer rede. E o carrossel, ele segue muito o estilo do vídeo, né? Ele tem o gancho inicial, o CTA, ele tem semelhanças com o vídeo. E ele também precisa de uma assinatura visual. Então, aquilo que eu sempre falo, de você ter a sua tipografia, de você ter os seus elementos, você ter o seu estilo de fotografar, o seu estilo de criar, algo em você que chame a atenção, como é, por exemplo, os carrosséis da Gil. Ela, se você for analisar os carrosséis e os vídeos dela, eles são praticamente a mesma coisa. É dois formatos diferentes, mas é a mesma assinatura audiovisual. Olha que incrível. Aqui também ela mostra de uma maneira muito prática, que ela traz bastante quebra de padrão, que ela usa um efeito de passar por cima, que você pode facilmente fazer no CapCut. Ela traz ali uma quebra de padrão de um bastidores, às vezes até uma quebra em relação a uma fala no meio do carrossel. Então ela realmente explora. Não tem uma fórmula pro carrossel, ele não tem um padrão. Você pode explorar o que você quiser. Você pode ali no meio dele fazer essa quebra de padrão com um vídeo seu, né? Falando deixa eu te falar outra coisa, né? Como que você pode conduzir isso com uma verdadeira conversa, onde você prende a atenção das pessoas. E você vai ver que o conteúdo dela tem excelente assinatura visual. Que a gente vê até que as capinhas dos destaques que ainda estão por ali também tem isso. Então ela tem sempre essa mesma tipografia na mesma cor. Então isso faz o conteúdo dela ser muito mais reconhecível e a gente muito mais lembrado. E a gente já falou isso em outros vídeos, é algo que eu bato na tecla em todos os meus cursos, né? De vocês criarem essa assinatura visual, não para se colocarem em caixinhas, mas para serem estratégicos, intencionais, para serem lembrados nessa internet onde tem tanta gente igual, tanta gente parecida. Essa é uma forma que você tem de marcar o seu território, né? De colocar a sua imagem ali para ser vista. Então se divirta fazendo seus carrosséis, né? E realmente leve isso como um papo de amigo, um papo onde você tá conversando ali com o seu cliente de uma forma um pouco mais informal, se esse é seu estilo. E obviamente talvez você não consiga aplicar todos esses carrosséis, mas pega aí algumas dicas, algumas técnicas, incorpore alguns toques criativos aí para o seu conteúdo cada vez ser mais reconhecido. Comenta aqui nesse vídeo qual dessas tendências você mais gostou, qual delas você vai testar primeiro. E encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que tá insistindo no carrossel técnico, que não tá tendo resultado na internet e que às vezes precisa abrir um pouco a mente dele para enxergar que o mundo é muito mais legal quando você é diferente dos iguais.